Olá pessoal, Davidson aqui. Eu sou desenvolvedor front-end júnior, né? Eu trabalho em uma Martech e também atuo como desenvolvedor freelancer. E uma das perguntas que eu mais recebo é: Davidson, quando que eu posso me considerar um dev júnior, né, e me candidatar para esse tipo de vaga, né? É aquele limbo ali entre o estágio e a primeira vaga como desenvolvedor júnior, que gera muita insegurança, né? Então, a minha missão aqui hoje é compartilhar a minha visão com vocês, né, baseada na minha experiência real no desenvolvimento front-end, né, que é o que eu atuo hoje, de quais são os conhecimentos e habilidades que, na minha opinião, formam a base de um dev front-end júnior, né? Então, vamos embora. O primeiro ponto que eu quero trazer aqui para vocês é a diferença de um estagiário para um desenvolvedor júnior. Primeiro ponto: um estagiário, ele é um aprendiz, certo? O estagiário, ele está absorvendo ali todos os conhecimentos, né? Assim, majoritariamente, né? Ou pelo menos deveria ser assim, né? O estagiário, ele vai estar absorvendo, ele vai estar aprendendo sobre aquela área. O júnior, ele já é capaz de contribuir com partes definidas do projeto, né, com uma supervisão mais leve. Enquanto o estagiário, você vai ter que ficar ali no pé dele, né, supervisionando toda hora, procurando saber o que ele está fazendo, se ele está fazendo certo, né. O júnior, ele já tem um pouco mais de liberdade, um pouco mais de flexibilidade para poder trabalhar. Então, o primeiro ponto: o estagiário, ele é um aprendiz. Um desenvolvedor júnior, ele é um profissional. Então, o que eu espero de um desenvolvedor júnior, e eu como desenvolvedor júnior também, o que as empresas esperam de mim, é que eu seja um profissional, que eu consiga ali receber um card, que eu consiga ali receber uma tarefa, uma task, que eu consiga pegar ali um produto ali do Figma, por exemplo, né, um design ali, e consiga implementar ele de forma responsiva, integrando os dados ali de forma mocada, né, eu consiga realmente desenvolver ali uma página ou uma seção. O estagiário, ele já vai ter um pouco mais de dificuldade nesse sentido, certo? Então, o primeiro ponto que eu quero trazer aqui para vocês é: o estagiário, ele é um aprendiz, ele é um estudante, enquanto o desenvolvedor júnior, ele é um profissional. Segundo ponto: base sólida, né? Gente, eu tô trazendo aqui a minha experiência como desenvolvedor front-end, certo? Então, assim, eu vou trazer exemplos aqui de dentro da área que eu atuo, certo? Então, um desenvolvedor júnior front-end, né? Um desenvolvedor front-end júnior. Quando eu posso me considerar um desenvolvedor front-end júnior, certo? Segundo ponto: você tem que ter em mente, você tem que saber realmente, não só o básico, você tem que saber o que eu gosto de chamar de trio ternura, certo? Que é HTML, CSS e JavaScript, certo? Você tem que saber mexer com HTML, CSS e JavaScript, tá? É uma importância muito grande antes de você partir ali para o React, Angular, Vue, Next, enfim, seja ali a biblioteca, framework que for. Todas essas bibliotecas, né, que eu citei, elas são baseadas em quem? Elas são baseadas no JavaScript. Então, espera-se que você entenda de JavaScript, né? Porque é meio estranho, né? Como é que você vai resolver, como é que você domina o React, mas você não sabe nada de JavaScript, né? A pessoa tem ali um conhecimento muito grande com o React, mas se pedir para ela desenvolver sei lá, um formulário, você recebeu ali uma página, sei lá, uma página de contato para poder fazer, e aí naquela página de contato você tem ali um formulário que precisa fazer ali uma validação básica, né? Campos obrigatórios, e-mail válido, enfim, dentre outros campos. Usando HTML, CSS e JavaScript, você deve ser capaz de desenvolver essa página utilizando apenas essas tecnologias, certo? Então, o segundo ponto aqui para vocês, né? Que tipo de conhecimento eu tenho que ter e quando eu posso me considerar um desenvolvedor front-end júnior, né? Ou um desenvolvedor júnior. Você tem que ter esse trio ternura aí na cabeça. HTML, CSS, JavaScript, você tem que dominar, você tem que saber fazer uma página de cabo a rabo. Um terceiro e o quarto ponto, que a gente pode já englobar os dois aqui, porque
um vai ter muito a ver com o outro, né? Vamos dizer assim, que seriam as ferramentas do ofício, né? Então, seria uma biblioteca, um framework e entender sobre consumo de APIs, certo? Você tem que saber pelo menos o básico de React e Next, né? Ou alguma outra biblioteca, algum outro framework como Vue, Angular, enfim, né? Como eu falei com vocês, eu vou dar exemplos aqui de coisas relacionadas ao front-end, certo? Que essas ferramentas, no caso, seriam ferramentas para poder construir realmente ali as interfaces ali de forma eficiente, certo? Um outro ponto também que é a parte de consumo de API, certo? Você tem que saber fazer essa comunicação, né, via API REST. Você tem que entender que o front-end sem dados ele é basicamente um cartão postal bonito, né? Então você tem que entender sobre consumos de APIs, entender sobre verbos HTTP, né? Get, post, patch, put, delete. Você tem que entender sobre status codes, como por exemplo, status 200, 400, 404, 500. Você tem que entender essas coisas. Você tem que saber, né? Seria interessante também, por exemplo, você ter essa noção, por exemplo, saber mexer o básico, pelo menos, né, com Postman ou Insomnia, para poder, né, conseguir puxar esses dados ali da API, saber, né, entender ali sobre a questão ali da parte de inspecionar elementos ali do navegador, né? Então, por exemplo, ir ali na barra ali de network, né? Quando você vai ali, clica o botão direito na tela, vai ali inspecionar, ou, por exemplo, aperta F12 ali no seu teclado ali quando você está no navegador. Vai abrir ali a telinha de inspecionar elementos, console e tudo mais. Ali vai aparecer uma aba chamada Network, ou rede, né? Dependendo como tiver ali o seu o idioma ali do seu navegador. Então vai estar ali Network ou rede. Você tem que saber ler aquelas informações, entender cada requisição que está vindo da API, os dados que estão vindo ali, as requests que estão sendo feitas, as responses, né? As respostas que estão vindo. Você tem que saber pelo menos o básico, entender sobre essa parte. Então, tem que saber o básico sobre biblioteca, saber o básico sobre framework, saber o básico sobre API REST e, enfim, saber como toda essa parte assim funciona. Eu acho que um último ponto que a gente pode colocar aqui, eu acho que eu já até me perdi, acho que seria o quinto ponto aqui, seriam soft skills, né? A gente pode falar também sobre soft skills. E algo muito importante, né, que eu vejo ali no desenvolvedor júnior que ele precisa, eu acho que são duas soft skills muito importantes. A primeira é você saber pesquisar, certo? Lá no início, quando eu falei sobre saber desenvolver uma página com HTML, CSS, JavaScript, quando eu digo aquilo ali, é você saber desenvolver sozinho, né? Não utilizando nenhuma IA, usando chat GPT ou nada do tipo. Você tem que saber desenvolver sozinho. Só que assim, quando eu digo sozinho, né, não quer dizer que você não possa pesquisar, né? Você vai precisar pesquisar, né? Você vai precisar ir lá no Google e saber pesquisar é uma habilidade muito importante, né? Você tem que saber encontrar as respostas. O desenvolvedor, o programador, ele é um resolvedor de problemas. Então, o cliente ele precisa ali de uma página, né, para poder ser desenvolvida ali para ele, e você tem que saber como resolver esse problema, como criar essa página para poder conseguir chegar até os clientes dele, né? Então, assim, você tem que saber como pesquisar as coisas. Eu preciso desenvolver, né? Vamos pegar ali o exemplo do formulário, né? Eu preciso desenvolver ali o formulário e tem que fazer ali, por exemplo, a validação de um campo de e-mail, né, para que seja um e-mail válido. Você tem que saber pesquisar isso, você tem que saber ir lá no Google e saber onde achar essas coisas, né? Então isso é uma prática muito importante que eu vejo que o programador, o Dev Júnior, ele tem que saber pesquisar, tirando ChatGPT, IA, essas coisas assim desse tipo. Um outro ponto é você saber se comunicar, né? Como eu falei, o Dev Júnior, né, ele é um profissional. Ele não é mais um aprendiz, né? Ele já tem mais conhecimento do que um estagiário. Mas ele ainda vai precisar, mesmo que de forma leve, ele vai precisar ainda de uma supervisão, ele vai precisar pedir ajuda, certo? E aí,
em algum momento você vai precisar chegar ali em algum desenvolvedor pleno, ou até em algum colega que seja desenvolvedor júnior também, né, que esteja ali de igual com você, ou até mesmo chegar ali em um desenvolvedor sênior para poder fazer uma pergunta para ele. E aí você não pode só chegar ali para ele, né, e dizer assim, não funciona. Eu tentei fazer aqui e não funcionou. Né? Não, você tem que saber explicar para ele, saber perguntar, né? Em vez de você só chegar e falar assim, não funciona. Não, você vai chegar para ele e vai falar o quê? Ó, quando eu clico no botão de submit, a requisição post para a API ali do endpoint ali de login está retornando o status 400. Viu a diferença do não funciona com essa explicação? Então você tem que saber se comunicar, você tem que saber perguntar, você tem que saber se comunicar com as outras pessoas para que você consiga fazer o seu trabalho, investigar ali os problemas e tudo mais. Certo, gente? Então, finalizando aqui, só para a gente fazer aquele resumão, certo? Você tem em mente que o desenvolvedor júnior, ele é um profissional, não é como um estagiário que ainda está aprendendo, certo? Outro ponto, o desenvolvedor júnior, ele tem que ter dominado ali o HTML, CSS, JavaScript, trio e ternura, tá? Ele tem que ter um conhecimento básico de alguma biblioteca ou framework, tá? Assim como React, Next.js. Ele tem que saber sobre consumo de API REST, tem que entender sobre HTTP, né? Entender sobre status code e tudo mais. Ele tem que saber pelo menos o básico disso. Tem que entender sobre Git, né? Tem que entender sobre responsividade, performance e SEO. Tá? Você sabendo 70% a 80% de tudo isso, né, você já pode se considerar um desenvolvedor júnior. E detalhe, né, já para deixar aqui uma mensagem motivacional também, não espere saber 100%. Você nunca vai saber 100%. Tá? Desde um desenvolvedor júnior, pleno, sênior, ninguém sabe tudo. Tá? A diferença, né, desses degrauzinhos, né, júnior, pleno e sênior, é a quantidade de tempo que você tem trabalhando ali naquela área e automaticamente você vai acumulando conhecimento, vai acumulando experiência. Mas não quer saber que o sênior, ele é uma máquina de cuspir código, né? Ele sabe de tudo ali de cabo a rabo. Não, ele eu acho que o ponto, né, o ponto crucial é que ele sabe como pesquisar aquilo dali melhor, né? Ele já passou por aquele problema ali mais vezes. Então ele vai conseguir resolver de uma maneira mais rápida, certo? Mas assim, nunca ninguém vai saber 100% daquela área, nunca ninguém vai dominar 100% dessa área da programação. Você vai estar sempre aprendendo, você vai estar sempre se atualizando, tá? Você vai estar sempre estudando, certo? Gente, eu espero que esse vídeo de alguma forma ajude você, tá? Curte o vídeo aí se você gostou, deixa nos comentários aí que eu quero saber o seu nível de atuação hoje, né, dentro da área da programação. Você é um estudante, você é um estagiário, você é um desenvolvedor júnior, né, você já é um pleno, já é um sênior. Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. E compartilhe esse vídeo aí com outras pessoas que com certeza vão gostar. Então nessa saga aí para poder se tornar um desenvolvedor aí em 2026, certo? Eu espero que esse vídeo aí de alguma forma tenha ajudado vocês. Valeu, gente. Tamo junto.